Eu sou a Cristina, você está no Relivrando e eu já vim mostrar para vocês alguns livros que entraram na minha estante de duas edições bem específicas, tá? Duas edições que eu gosto bastante, que eu já falei delas aqui, são duas editoras diferentes. Eu gosto bastante por vários motivos que eu vou explicar aqui ao longo do vídeo. E são títulos bastante diferentes, nem sempre vocês vão encontrar todos os títulos no Brasil, mas na medida do possível eu coloco coisas equivalentes aqui para vocês poderem pesquisar, aqui na descrição do vídeo, vocês já sabem, né? E é isso, então eu espero que vocês gostem do vídeo. Vocês que chegaram agora, se não são inscritos no canal, deem um voto de confiança, já se inscrevam e também deem um like aqui no vídeo, porque isso ajuda muito a divulgar o canal e desde já eu agradeço. Eu vou começar compartilhando com vocês os livros dessa coleção da Oxford World Classics, que é uma edição, né, como diz o título, da Oxford, é uma edição inglesa, tem vários títulos, é uma coleção imensa, eu não faço nem ideia quantos títulos essa coleção tenha, mas são títulos muito interessantes. Eu já mostrei vários livros aqui que eu tenho, vitorianos, inclusive esse aqui que é novo, olha, da George Eliot, o Daniel Deronda, que esse aqui ainda não tem traduzido para o português, mas tem vários livros da Eliot traduzidos para o português, inclusive agora foi lançada uma edição da Middlemarch, né? E eu tenho bastante livro vitoriano, porque a gente tem um projeto, né, que começou, acho que faz 2 anos, né? Acho que estamos no 3º ano, hein? Do Victober. Nosso tempo passa, gente, perdi a conta já. E é todo outubro que a gente lê obras vitorianas, tá? E tudo relacionado às obras vitorianas. Então, assim, eu já mostrei essas edições por causa disso. Mas não é só isso que essa coleção tem. Essa coleção tem clássicos incríveis, livros que você não encontra normalmente por aí, e a um preço muitíssimo bom. Esse aqui, por exemplo, custa $9,95, $9,95, tá? Eu importo porque não são livros que você encontra normalmente na estante da livraria. Eu não vou lá e tenho esse livro aqui, que maravilha, dessa edição, não. São edições que eu tenho que pedir, encomendar, que vem direto da editora. Geralmente eu compro na Amazon, porque ainda tem um descontinho que eles me dão, né? Vocês sabem que a Amazon sempre tem um desconto aqui, 100% do tempo, né? A gente não tem essas Black Fridays como tem no Brasil. Aqui os descontos são conforme a demanda, né? Bom, então é isso, essa coleção que eu quero mostrar para vocês, começando com esse livro aqui da George Eliot, tá? Da George Eliot, como eu falei, você já conhece aí, principalmente pelo tal do Middlemarch, que eu já vi que várias pessoas vão ler esse ano aí, ou já estão lendo, por conta dessa nova edição aí da Pedra Azul, isso? Eu não estou enganada, tá? Bom, eu quero mostrar então agora esse livro aqui do Chekhov, que inclusive eu já li, né? De todos que eu vou mostrar aqui para vocês, esse é o único que eu comprei mesmo na Amazon. Então este, por exemplo, eu comprei no sebo. E aí no sebo sim, no sebo eu consigo encontrar. Este eu comprei na Amazon novo, porque eu queria ler essas 5 peças do Chekhov. Vocês têm 4 dessas peças em português, eu vou deixar aqui na descrição. Aliás, todos os livros que eu falar, ou os equivalentes, tá? Tanto em português como em inglês, eu vou deixar na descrição para vocês poderem acessar, tá bom? Essas peças aqui eu já li, eu tinha muita curiosidade de ler e eu adorei. Adorei, gente. Principalmente o Jardim das Cerejeiras, que tem nessa coletânea da Penguin, né? São 4 peças que vocês têm aí lançadas pela Penguin, que é a Gaivota, o Tio Vânia, 3 Irmãs e o Jardim das Cerejeiras. E o que eu mais gostei mesmo foi esse Jardim das Cerejeiras, porque é uma peça que captura assim um momento histórico muito interessante, russo, que é essa transição, né, em que eles estão libertando os camponeses, né, e as pessoas estão perdendo o seu status, né, os nobres,
Então, são personagens que vivem assim no estado de negação, né? Eles estão vendo o mundo mudar, mas estão assim nesse estado de negação. Então, as reformas que estão acontecendo ali, inclusive por fruto do próprio czar da época, estão sendo vistas pelos personagens, mas eles estão assim meio que na sua negação. Eu já havia lido um texto, né, um livro que chama Pais e Filhos, do Turgenev, que é muito bom. Eu amei esse livro, e agora esse conto aqui tem mais ou menos a mesma ambientação e o mesmo tema, tá bom? Então é muito interessante ver dois escritores que têm assuntos, abordam o mesmo assunto, né? O mesmo tema, e a visão que eles têm da coisa, né? E como é que eles abordam. Então, assim, eu recomendo muito essas peças aqui. Esse é o único livro que eu vou mostrar que eu já li, tá? Então, vale muito a pena. E aí, andando no sebo, como é que eu faço para encontrar esses livros? Gente, eu tenho um olho meio assim treinado já, né? Eu vou andando nas estantes e eu vou olhando essas lombadas, né? Essas lombadinhas brancas aqui, escrito em preto e vermelho, né? Com esse desenhinho, eu já vou procurando isso. Então eu vou encontrando os livros e aí eu vejo os títulos, vejo o estado do livro, vejo se o livro realmente me interessa. E aí vejo o preço. Geralmente o preço muito me interessa, que são preços muitíssimo acessíveis. No mínimo metade do preço de capa, né? E aí, procurando o livro do Chekhov, eu acabei encontrando essa edição aqui, que é da Folio Society. Bom, eu sei que aí no Brasil as pessoas têm muita curiosidade de ver um livro da Folio, como eu também tinha, tá, gente? Esse é o único livro da Folio que eu tenho e que, assim, encontrei no sebo. Eu deixei até o preço para vocês verem, que eu paguei R$14,99. Acho que é um dos livros mais caros que eu já comprei aqui, que eu já paguei aqui no sebo, tá? Essa edição da Folio. Essa edição aqui vem com, não sei se todos os contos, mas com grande parte dos contos do Chekhov, tá? E é uma edição de 2001. Tanto que no site da Folio você não encontra mais essa edição, não existe mais. Eu encontrei outros livros de contos. Então tem conto do Chekhov, por exemplo, de uma coletânea com outros escritores, com o Dickens, com escritores contemporâneos, né? Que vai sair mais ou menos $70. Um livro de contos com vários escritores. Gente, $70 é muito caro, tá? Então, não é um livro assim que eu compraria espontaneamente. Mesmo porque, olha só, não sei se todos são assim, mas essa capa aqui que vocês estão vendo é capa dura e veio nessa jacket, que é uma jacket bem boa mesmo, olha, ela é bem dura, tá? É uma jacket diferenciada, né? Uma caixa diferenciada. E esse livro não tem jacket, tem só essa capa dura com esse papel aqui, esse papel parece um papel de parede, que é papel mesmo. Tá? Não é couro, não é plástico, não é tecido, é papel mesmo, tá? É uma encadernação boa, eu sei que eu vou ler e as folhas não vão cair na minha mão, né? É uma colagem muito boa aqui. Folha branca, né? Uma folha de qualidade excelente. Esses livros, por exemplo, eles são meio que folhas de papel jornal, tá? Melhor qualidade, eu consigo grifar, eu consigo escrever, eu consigo até usar uma canetinha. Eu vou mostrar aqui um livro da Jane Austen que está grifado com marcador de texto, mas ele acaba apagando com o tempo, tá? Ela vai desvanecendo a cor, né? Mas é papel jornal de melhor qualidade. Agora esse aqui não, esse aqui é um papel de excelente qualidade, tá? Então é um livro pra gente colocar aqui na jacket, né, na caixinha, desculpa, novamente falei jacket, e para deixar na estante, tá? Para dizer que eu tenho um livro da Folio Society. Mas assim, se eu tiver que ir até o site da Folio e encomendar um livro deles, gente, na minha opinião, não vale a pena, tá? Mesmo porque, ó, para quem gosta das tais fortunas críticas,
Aqui é bem pobre, tá? Tem uma introdução, mas assim, uma introdução nada especial, tá? Fala um pouco do próprio Chekhov e só isso. Vai ter algumas ilustrações, mas são ilustrações assim, ó, não são ilustrações de época, são ilustrações contemporâneas, tá? Então, na minha opinião, minha humilde e pobre opinião, né? Não vale muito a pena pagar $70 por um livro de contos, inclusive nem é esse, né? É um livro de vários contistas, então, na minha opinião, não vale a pena. Eu prefiro um livro que tenha mais conteúdo, que se eu precisar da ajuda para ler, o livro vai me dar, que é o caso desse aqui. Ele contextualiza historicamente as peças aqui, me dá uma pequena explicação de cada uma das peças, tá? Então, assim, eu gosto bastante, certo? Para quem gosta da tal fortuna crítica também, vai achar esses livros tão bons ou às vezes melhores, na maioria das vezes, não às vezes, na maioria das vezes, melhores do que edições da Penguin, certo? Então, para quem lê em inglês, gente, eu acho que é uma opção fantástica. Outro livro que eu encontrei, deixei até o preço, aliás, eu encontrei essa semana, eu não estava procurando. Eu já tinha encontrado o livro desse autor que eu queria, que é o Chaucer, né? Geoffrey Chaucer, não sei como pronuncia. Eu já tinha encontrado esse aqui, os Contos da Cantuária, né? E eu encontrei pela edição da Penguin, também usado, tá? E, assim, porque eu sou muito metida, né? Eu resolvi ler em inglês e eu já vi que eu vou ter dificuldade, porque é uma linguagem bastante difícil, porque é um livro do século XIV. E agora, como não bastasse eu encontrei este outro aqui, que é o Troilus e a Criseide. Não sei como fala o Troilus, que não seja assim, mas Criseide, eu sei que tem a tradução para Criseida, né? Então, se vocês souberem a tradução aí desse título, e para português, vocês me falam. Inclusive porque eu não encontrei uma edição em português. Então, vejam, o livro, o preço de capa dele era R$10,95, eu encontrei por R$5,49. Mas, assim, absolutamente novo, tá, gente? Eu acho que a pessoa comprou, se leu, já passou para frente, tá? Outro livro, e esse eu encontrei super baratinho, gente, R$3,49, e o preço de capa dele é R$6,95. Quer dizer, ele já era barato, tá pela metade do preço, né? Que é o Razão e Sensibilidade da Jane Austen. Bom, eu trouxe esse livro porque ele está conservado e porque o preço estava muito bom. Porque a Jane Austen não é uma autora que eu gosto de ler, não. O único livro dela que eu li foi Mansfield Park. Eu tive até que anotar porque eu esqueci o título, porque eu achei assim muito chato o livro. Não me animou a ler outras coisas. Eu sei que os outros, Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito, esses livros aqui são melhores, mas não me animei ainda, tá? Eu até tenho os outros aqui e agora tenho esse nesta edição, tá? Quem sabe um dia eu me anime. Bom, um livro que eu estava procurando e acabei encontrando também por acaso, e eu paguei também metade do preço, é esse aqui, o Pamela, do Samuel Richardson. Eu deixei os preços aqui para vocês verem, tá, gente, de alguns. Bom, o Samuel Richardson foi um escritor inglês do século XVIII, tá? Vocês vão encontrar os livros dele, principalmente esse aqui, né, que eu acho que é o único que tem em português, editado pela Martin Claret e pela Pedra Azul. Bom, vejam, a Pedra Azul é exatamente o dobro do preço da Martin Claret. Tanto que eu deixei aqui na descrição os dois links para vocês compararem, para ver por que um é o dobro do preço que o outro. Por que a diferença, né? Por que isso? Né? Se vale a pena, tá, gente? A maioria das vezes não vale, não. Mas vocês é que tem que decidir isso. E esse livro aqui é interessante porque o Richardson foi esse escritor inglês e ele escreveu 3 romances epistolares. Esse aqui, o Pamela, a Clarissa, e o outro que é The Story of Young Lady.
The Story of a Young Lady, tá? Que eu não encontrei traduzido para o português. E esses 3 romances são romances epistolares. Então, são romances em que os personagens trocam cartas, né? E aí, através dessas cartas, eles vão contando a história. Me parece que o Richardson foi quem lançou esse tipo de romance epistolar, né, na literatura inglesa, tá? Então, ele é um pioneiro nesse estilo. Então esse livro aqui é bastante famoso, tá? E eu estava procurando faz tempo aí, sem querer, encontrei lá. Não, sem querer não, né, gente? Mentira minha, aí eu fico procurando aí, eu falei para vocês como é que eu faço para encontrar, né? Eu vou agora falar de 3 autores sobre os quais eu nunca tinha ouvido falar, tá? Eu vou começar com esse aqui, o Charles Maturin, imagino que seja assim o sobrenome dele, porque ele foi um escritor irlandês. Ele escreveu esse romance aqui, entre outros, né? O Melmoth the Wanderer. Wanderer acho que é andarilho, né? Se eu não me engano. Ele foi um pastor protestante, ele viveu de 1782 a 1824, pastor protestante, acho que anglicano, tá? E ele escreveu livros góticos, e esse aqui é um livro gótico, tá? Segundo aqui a explicação da contracapa, esse romance aqui tem pitadas claustrofóbicas, tá? E ele rivaliza com um outro romance que é Os Mistérios de Udolfo, da Anne Radcliffe, que é considerada uma das primeiras escritoras, ou uma das mais importantes, desse tipo de romance gótico. Então aqui diz que esse romance desse escritor aqui, né, do Maturin, de novo, não sei se fala assim o nome dele, tá, gente? Rivaliza, tá, com esse romance da Radcliffe, que é um livro que eu quero muito, que eu estou procurando nessa edição, tá, que eu ainda não encontrei. Então achei muito interessante, tá, e obviamente não tive como não trazer, tá? O preço de capa dele é R$12,95, mas certamente eu devo ter pago por entre 6 e 7 dólares. Eu tirei aqui a etiqueta, tá? E tanto esse escritor quanto a Radcliffe são escritores góticos e são contemporâneos, tá? Bom, entre eles, né? Esse outro escritor aqui, o M.R. James, eu não tive curiosidade de procurar qual que é o primeiro nome dele, não. Será que fala aqui? Não fala, tá? Bom, essa aqui é uma coleção de histórias de fantasmas, né? Ele viveu entre 1862 e 1936 e ele é considerado, ainda hoje, né, um grande intelectual, um estudioso medievalista e que ficou famoso por essas histórias de fantasma. Então essa coletânea aqui, eu encontrei uma coletânea dele em português, tá? Então dei uma olhadinha aí porque eu coloquei aí no link para vocês poderem ver. Também, nunca tinha ouvido falar sobre ele, tá? E finalmente esse escritor americano, o Frank Norris, que viveu de 1870 a 1902, lançou esse romance aqui, McTeague, em 1899, em que ele conta a história desse casal, McTeague, em São Francisco. Então, o que me chamou a atenção nesse romance não foi tanto a história do casal, óbvio, mas foi a ambientação, né, no século XIX, da cidade de São Francisco, na Califórnia, tá? Vocês sabem que quando eu vim aqui para os Estados Unidos, eu fui morar na região de São Francisco, né? Então conheço um pouquinho ali. E aí eu queria ver quais foram as mudanças, né? Eu visitei um pouco a cidade e a cidade assim cresceu absurdamente, né? E ela tem algumas características muito diferentes do resto dos Estados Unidos, né? A costa oeste ali tem, né, uma característica muito diferente do resto dos Estados Unidos. Então é isso que eu queria ver aqui nesse livro, tá? Ele é considerado o primeiro escritor naturalista dos Estados Unidos
E esse livro aqui parece que é o livro mais famoso dele, tá? A história desse casal, desde que eles se conhecem, a ascensão deles como casal, a derrocada deles, e tudo isso ambientado aí na cidade de São Francisco, tá bom? Além da Oxford, que eu já entro no sebo procurando por essas edições, eu também encontro, às vezes, edições aqui da Penguin. Essas edições vocês têm em português, né, gente? A Penguin Classics faz parte do grupo da Companhia das Letras do Brasil, né? Então esse é um segmento da Companhia das Letras, né? A Penguin, que ainda não foi corrompida aí por ideologia nenhuma. Então vocês encontram títulos muito bons, tá? E para quem gosta então das tais introduções, as notas de rodapé, as edições da Penguin tem. E são edições que deveriam ser mais baratas do que um livro normalmente publicado no Brasil, porque são edições também, né, em papel jornal, papel mais simples, né, capa mais simples, né, nada muito elaborado. Bom, eu só gostaria de chamar a atenção de vocês, porque, diferentemente dessas edições da Oxford, as introduções dessas edições da Penguin costumam ter spoilers. Se vocês são como eu, que leem depois de ler o livro, tudo bem. Mas para quem gosta de ler a introdução antes de ler o livro, toma cuidado, porque geralmente tem spoiler nessas introduções da Penguin, tá? Mas fora isso, são edições que tem aí a tal fortuna crítica bastante rica, tá? Bom, e esse livro aqui é do Anatole France, que foi um escritor francês, né, um poeta, jornalista e romancista francês, que nasceu em 1844 e morreu em 1924. Ele escreveu vários best-sellers, entre eles este aqui, né, Os Deuses Têm Sede, tem edição em português, olha só, não fazia nem ideia, né, eu não conhecia esse autor, né? E esse aqui foi publicado em 1912, e ele se passa em 1793, e foi aí que eu achei interessante, porque ele se passa durante aí o final da Revolução Francesa, e ele fala que é quando os aristocratas estão aí sendo derrotados, o povo está na rua lutando por pão, né? A fome assola Paris, e aí ele vai contar a história de um jovem revolucionário, né, que está lutando pelos cidadãos aí da França, tá? Então achei muito interessante, e achei interessante porque é escrito por um escritor francês, tá? Então a gente vai ter um ponto de vista de um francês sobre este período aqui da França, né, dentro de um romance. Então achei muito interessante, tá? Outro livro que eu encontrei também, esses livros geralmente, gente, eles custam entre 12, 14, os mais caros são $18, tá? Eles são um pouquinho mais caros que as edições da Oxford, mas também no sebo, se eles estão numa condição muito boa, eu consigo por metade do preço, tá? Bom, esse aqui é um livro do Tolstói que dispensa apresentações, né? E aqui é um livro de textos religiosos, textos nos quais o Tolstói aborda o tema da religião. Eu já falei aqui num vídeo que eu gosto muito de ler sobre religião, e falei sobre o tipo de livro que eu gosto de ler. Eu vou deixar aqui na descrição também do vídeo para vocês poderem ver que tipo de livro que eu gosto de ler quando eu leio sobre religião. E este aqui é um deles, tá? Ainda que a visão religiosa do Tolstói seja bem peculiar, para dizer o mínimo, né? Porque segundo o Rodrigo Gurgel, ele define bem, dizendo que o Tolstói criou um tipo de cristianismo, né, sem Cristo, né, sem Jesus Cristo. Então aqui a gente vai encontrar a Confissão, que é um livro que vocês... uma confissão, né, que é um livro que vocês encontram em português, e outros textos religiosos, tá? Do Tolstói, eu já li O Reino de Deus Está em Vós, gente, e como eu falei, é no mínimo peculiar, tá? Bom, esse livro aqui foi indicado pela Marta Tavares, que é uma amiga que eu fiz aqui, através dos livros, a gente conversa bastante fora aqui do canal, e ela me indica muitos livros. Bom, a Marta lê, mas lê muito, ela rivaliza aí com a minha amiga Leila, ela lê muito rápido, e ela me
indica muitos livros, eu não tenho condições de acompanhar, viu, Marta? Gostaria muito de ter esse ritmo aí que vocês têm, mas eu não tenho não, li bem devagar. Mas eu encontrei esse livro aqui que você me indicou, que é o Jerome K. Jerome, que tem em português inclusive, e ficou como 3 Homens e uma Canoa Sem Esquecer o Cachorro, que é o subtítulo mesmo, né? 3 Men in a Boat. E esse aqui tem aparentemente a continuação, 3 Men on the Bommel, né? Bom, segundo a Marta, esse livro aqui é muito divertido. E deve ser mesmo, porque esse escritor aqui é conhecido pela sua veia cômica. Ele viveu na Inglaterra entre 1859 e 1927, tá? Então tá aqui, Marta. Eu em algum momento vou ler, tá? E finalmente um livro de um outro escritor americano, que é o Owen Wister, e que viveu entre 1860 e 1938, e ele é considerado o pai da ficção western. Eu não sei como traduzir isso, gente. Existe uma tradução para western, ficção western? Não sei, se tiver, vocês me falem aí nos comentários, tá? E ele escreveu esse The Virginian, que é de 1902, e ele vai descrever aqui a vida de um cowboy no Wyoming, né? Num rancho de gado, tá? Aqui ele vai falar sobre o trabalho estafante, a solidão, vai descrever esse território do Wyoming, né? Que na época aqui, né, em que ele escrevia, 1912, era um território inóspito aqui dos Estados Unidos, e que não mudou muito não. Quando se fala de Wyoming aqui, se fala de um território assim, inóspito, né? Tá? Bom, e que tem esses cowboys, certo? Assim, diferentemente da ideia que as pessoas fazem aqui do Texas, né? Não é um território que hoje a gente encontra muitos cowboys, não, tá? Ainda que a cidade que eu moro, que é Fort Worth, tenha sido uma região de cowboys e de gado, né? Mas parece que nessa região aqui ainda é um pouco assim. Então eu achei muito interessante. Ele, né, como eu falei, é conhecido como o pai desse tipo de literatura western, e aí eu quero ver do que se trata, tá bom? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado aqui das sugestões, desses autores diferentões aí que eu mostrei, autores que nem eu mesma conhecia, nunca tinha ouvido falar, mas eu gosto de trazer coisas diferentes, de ler coisas diferentes e de me informar, né, porque eu acho que devemos nos informar com coisas que realmente nos interessam e nos engrandecem e são realmente importantes para nos fazer seres humanos melhores. E é isso. Eu espero que vocês tenham uma excelente semana.